Olá, mais uma vez a paz do Senhor nessa tarde. Que Jesus continue guardando, nos capacitando, nos ajudando a compreender que a maior riqueza não é ter dinheiro, não que o dinheiro seja o mal é o mau uso dele, mas a maior riqueza é ter Jesus no coração. Né? No livro de Daniel, no capítulo 1, e o versículo 8, temos a chave da vitória daqueles 3 jovens. Podemos entender que daqueles quatro jovens, Daniel se destaca logo no início como líder nato. Eu sempre digo que você não consegue criar um líder. Um líder, ele já nasce um líder. Você consegue lapidá-lo, você consegue aperfeiçoá-lo, mas criar, ninguém cria um líder. Você precisa simplesmente, lembra de Moisés? A ação de Moisés no Egito já era de um líder. Deus só apenas capacitou para mudar de função de liderança. Diz a Bíblia no capítulo 1, versículo 8 do livro de Daniel. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Eis o propósito, eis porque às vezes muita gente caminham para a casa do Senhor tantos anos, mas não há mudança de vida. Se olharmos na história, ninguém que se encontrou com Jesus continuou do mesmo jeito. Começa por Jacó lá atrás, no Vale de Jaboque. Começa por aí. Todas as pessoas, os discípulos no caminho de Emaús, não foram mais as mesmas pessoas. As mulheres lá no sepulcro, os discípulos após o encontro real e pessoal com Cristo. E Daniel tinha esse relacionamento estreito com Deus. Ora, que Daniel, para todo mundo sabe, apenas um nado raso na história, Daniel, no contexto histórico, Daniel fez parte daquela primeira leva em que Nabucodonosor levou só o que chamamos de nata, levou o melhor de Israel, as pessoas que tinham o melhor grau de conhecimento, de instrução, pessoas ligadas sempre à família real. A primeira leva levou 1000 desses, e desses 1000, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram escolhidos para aquele treinamento para trabalhar no palácio. Mas a ordem do rei para os seus comandados era que eles deveriam beber do mesmo vinho, comer do mesmo alimento, participar. Tudo que o rei comia, que era para ter uma aparência bonita, para servir ao rei. Mas Daniel entendeu que aquilo poderia ferir e ia ferir a santidade de Deus. E a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. E pediu, e Deus deu graça àquele homem. E a pergunta, irmão, para nós muitas vezes é essa: o que é que temos mesmo assentado no nosso coração? Eu quero ser um bom pregador, pagar muitas almas para ser vistos por aí, para que eu seja consagrado a presbítero, a diácono, a pastor, a evangelista, a bispo, a não sei mais o que. Se esse for o seu propósito na casa de Deus, você está perdendo todo o seu tempo. Daniel assentou não se contaminar. Lembro-me de uma certa feita, numa reunião da reunião de obreiro, na própria Assembleia de Deus, aqui, quando estávamos nela, e tinha um presbítero, colega nosso, também presbítero, de lá do chamado povoado, comércio de Jaguaripe, onde eu fiquei um tempo por lá também ajudando, como fui professor bíblico lá há algum tempo, dirigi vários à noite. E ele disse ao pastor naquela reunião, pastor do campo, que liberasse ele daquela congregação, uma congregação até grande, congregação que comportava ali umas 100 pessoas, e ele pediu que ele liberasse ele, não é que tinha essas 100 pessoas, mas comportava.
E ele pediu para que o pastor liberasse ele. Ele disse, eu quero que vocês me liberem para eu que vá mais próximo a Salvador, porque lá eu sou mais visto e eu tenho a possibilidade de ser consagrado. Irmãos, e as pessoas, em vez de se preocuparem, a cada dia, a Bíblia, Jesus diz que cada dia, abaixa cada dia o seu mal. Daniel, mesmo sendo escravo, era liberto, mesmo estando em um país longe da sua terra pátria, onde ele orava, a Bíblia diz 3 vezes ao dia Daniel olhava para o lado de Jerusalém e clamava a Deus por aquela cidade, pela sua pátria. Era assim que Daniel fazia. Mas Daniel tinha um coração quebrantado. Daniel saberia agradecer a Deus. Daniel tinha um propósito no seu coração. Irmãos, o simples fato de você deitar e acordar. Davi diz, deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Então o simples fato de você estar de pé, o simples fato de você estar aqui, o simples fato de você ser homem, o simples fato de você ser uma mulher, já é uma vitória. Porque lá atrás, na relação conjugal, o homem tem 2 opções. Todos sabem que a mulher não muda o sexo da criança. Quem define o sexo é o sexo da criança, é o masculino. Se tem o homem tem o cromossomos X e o cromossomos Y. Se o cromossomo X masculino encontrar o cromossomo X da mulher, que a mulher só tem cromossomo X, aí surge uma menina. Aí é uma menina e não há quem interfira nisso daí. Mas se o cromossomo Y masculino encontrar com cromossomos X da mulher, aí também surgirá um menino e nada muda essa história. Então você já é um vencedor. Se você é uma mulher, você já é uma vencedora. Você saiu em uma batalha, havia o X e havia o Y e o X venceu. Se você é um homem, você já é um vencedor. Havia um X e um Y, e o Y foi quem chegou primeiro. Então nós temos motivo de sobra, que seja homem, que seja mulher, para glorificar o Deus autor e criador de todas as coisas. O Deus que a Bíblia diz, que Davi diz que ele soma, ele acompanha a formação do feto antes que ele existisse. Então era esse conhecimento de Deus que Daniel tinha. Daniel, e para ele não importava as circunstâncias, não importava, seja lá o que for que estivesse acontecendo. A Bíblia diz que o propósito de Daniel foi não se contaminar. Não se contaminar. Irmãos, e quem tem esse propósito? Com certeza, Deus providencia todos os meios. Porque o propósito de Daniel não foi, eu quero ser visto aqui no palácio. O propósito de Daniel não foi, eu quero receber um título. Eu quero ser o melhor entre os 4. Eu quero que o rei Nabucodonosor venha me coroar. Eu quero ser ministro. Eu quero ser isso ou aquilo. Então, esse não era o propósito de Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel tem uma visão muito parecida com a visão de Abacuque. Vamos ler Abacuque 3 para você ver o que é uma pessoa que tem propósito, o que é uma fé incondicional, que mesmo que venha as turbulências, mesmo que venha tudo, ele continua firme no seu propósito. Deus deu, Deus tirou. No capítulo de Abacuque, no seu capítulo 3, o versículo 17, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Isso é uma fé incondicional. Eu não sei o que você está passando, né? Mas sei que a tua vitória está no propósito de adorar a Deus, seja qual for a circunstância. Não importa a adversidade, glorifique a Deus na adversidade, que a bonança vem.
Pense nisso.